Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do NVCast, o podcast da Igreja Nova Vida em São Caetano do Sul. E hoje nós vamos falar sobre o conflito que está acontecendo ali na região da Palestina entre Israel, que foi invadido ali pelo Hamas, né? Tem os palestinos ali no meio, muitos palestinos que moram ali também na faixa de Gaza, mas hoje nós vamos tentar trazer um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor sobre a origem desses conflitos, a origem do Estado de Israel, como que tudo isso surgiu. E para ajudar a gente a entender melhor, nós estamos aqui com o nosso convidado, o Rabino que já veio aqui da outra vez, né? O nosso Rabino José Luiz. O José Luiz, ele é cristão, convertido, judeu, né? Nasceu filho de judia, né? De mãe judia, exatamente. E ele viveu aí dentro de casa já a cultura, né, judaica de Israel, é um estudioso do assunto. José Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa noite ao Tiago, ao Matheus, ao André, ao Antônio e a todo mundo que assiste o programa de vocês aí. Para quem não entendeu, o Tiago está aqui do lado aqui também participando. Não está na mesa que não coube, mas está aqui no backstage. Aqui, ó. Exatamente. José Luiz, eu vou começar com uma pergunta bem óbvia aqui para a gente começar o nosso debate, bem assim, direta. Da onde surgiu, vamos dizer assim, qual foi o primeiro relato de um conflito entre israelenses e palestinos? Onde que tudo surgiu pela primeira vez? Foi lá no Abraão mesmo? É mais moderno? Sim, o que a gente precisa entender em relação a Israel é uma nação como um todo. Ela é tanto política quanto religiosa e ela tem que ter um lugar onde se existir, né? Então, deixar de acreditar que Israel tem que estar ali naquele espaço de terra é besteira. Tem que entender que Israel nasceu para ficar ali, foi escolhida por Deus como nação para ficar ali naquele lugar. A faixa de Gaza, ela pertence ao território de Israel. Foi um presente de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas, e depois, com os movimentos que nós tivemos aí de desobediência e dessa descaracterização como nação, como lugar de nação, quando ela foi reabitada, então causou esses conflitos, porque a faixa de Gaza já era, quando Israel é pulverizado pelo mundo, isso a gente pode ver ao longo dessa entrevista agora, quando Israel volta a habitar a faixa de Gaza, então ela encontra lá algumas pessoas que os britânicos colocaram lá. Então essa questão de aculturamento dessa região não foi nem pelos palestinos, que eram um povo filisteu que habitava ali, habitou por 1000 anos aquela região. Depois o povo filisteu deixou de existir, então os judeus ficaram ali como terra prometida. E mais adiante, quando Israel volta a existir em 48, a gente já falou sobre isso no outro podcast, 1948, quando Israel volta a habitar a sua região, eles vão encontrar lá uma série de árabes e também judeus. Metade, ou um pouquinho mais da metade da faixa de Gaza era habitada por judeus. Então, essa questão de briga, de local, etc., ela é antiga, mas a briga é muito mais por causa da mídia, que não fala a verdade, do que propriamente o povo que vive lá, árabe e judeu, que viviam assim com muita paciência um com o outro, e eles desenvolveram aquela região. Aliás, tem uma coisa que as pessoas pouco sabem. A região da faixa de Gaza era uma região muito pantanosa, e os árabes empobreceram demais aquela região. Quando Israel voltou a existir como nação, os judeus foram convidados pelos árabes a habitar novamente aquela região para transformar aquela região pantanosa numa região produtiva, como ela é até hoje, uma região de hectares, de sítios, de fazendas, que elas são produtivas.
São sítios que fabricam, que plantam alimentação e tal. Tem uma pequena indústria lá de transformação desses produtos. Então, a faixa de Gaza, ela só realmente cresceu por conta de os judeus terem sido convidados pelos árabes a reabitar aquela região, e ela se desenvolveu por causa da cultura hebraica. A cultura judaica, ela é uma cultura de valorização da terra. Então, o judeu, ele consegue tirar sustento de um palmo de terra. É impressionante a cultura judaica, como eles são muito abençoados nesse aspecto. É uma coisa divina. Então, o aspecto da briga entre Israel e a Arábia, ali naquela região, é muito mais por conta do que a mídia plantou ao longo da existência do que entre eles. Eles não vivem em guerra, eles viviam muito bem. Um povo meio assim, eles são amistosos até, né? Sim. Teve uma... Eu estava dando uma pesquisada e, tipo assim, teve... diferente, né, da galera que dominou a faixa de Gaza lá, o pessoal mais da Arábia ali pra cima, assim, eles têm até uma relação de certa paz, eles têm, igual o pastor falou, tiveram muita paciência um com o outro, tem Sim. Até hoje. A treta mesmo parece que é com... É muito mais na mídia. Na mídia e também o Hamas, né? Os terroristas aí, né? Esse pessoal Sim, esse pessoal, ele é uma história longa, né? Não dá pra gente definir tudo num único encontro. Eu tive até o capricho de trazer para vocês aqui um mapa nos tempos da Palestina, né? Nos tempos, eu não sei como é que vocês poderiam mostrar isso, eu pintei até de amarelinho. Mostra a câmera ali, a principal. Isso. Esse é nos tempos de Jesus, né? Quando essa pequenina faixa amarelinha, faixa de Gaza, né? Então, depois, com a geografia... Pro outro lado. Vem mais para trás. Mais para trás. Nosso backstage aí tá... É melhor... Aí. Isso aqui é muito antigo, né? Nos tempos de quando Jesus viveu entre nós. Com o passar do tempo, a geografia, como ela é dinâmica, os povos foram chegando em outros tempos, ela foi sendo modificada, né? A geografia bíblica, a geografia não só bíblica, a geografia em si, né? As nações foram tomando outras... E aqui, esse é a faixa de Gaza de hoje, e onde Israel está inserido, tá certo? Está completamente cercado de países árabes. E o pessoal faz muita confusão, porque nós temos hoje poucas pessoas, ao invés de falar a verdade, eles modificam a verdade. Isso é que traz a briga entre as pessoas. Mas assim, lá atrás, né, quando a gente vai estudar lá na Bíblia, a gente aprende lá que Deus prometeu a terra a Abraão, né, lembrando que tanto os árabes quanto os judeus são descendentes de Abraão, Sim. Certo? Então nós estamos falando, não tem conflito. Abraão, então assim, não é assim, mas foi... Assim, ambos os povos são descendentes daí. Então Abraão herdou a terra, conquistou a terra com a ajuda do Senhor. Alguns judeus dizem que Abraão comprou, né? Pagou na época, vamos dizer assim... Tem ali aquela parte que ele trabalhou pela terra e tal, e foi muito abençoado. Foi muito abençoado, Deus, né? Mas enfim. Aí então Abraão tem os 2 filhos, né? Como narra ali na Bíblia. Ele deveria ter um filho, Deus prometeu a ele um filho, faria dele uma grande nação, a esposa dele estéril, né? Então ele não quis esperar, não confiou tanto assim, digamos, na promessa, duvidou, né? E isso porque era homem de fé, né? Não, mas enfim, tá lá nos heróis da fé, né? Abraão, mas é que depois que veio, né, essa fé, né? Quando teve que sacrificar o filho. Mas enfim. Então aí nós temos o caso do Abraão que engravidou a escrava, certo? E teve um filho, e teve o filho legítimo dele com a esposa dele, que Deus permitiu que ele tivesse depois. Aí então o pessoal diz então que desses 2 filhos, de um saiu o povo judeu e do outro saiu o povo árabe. Procede inicialmente essa informação? Procede. O Abraão tinha 90 anos quando recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de uma grande nação.
Sara tinha 80 anos, Abraão tinha 90 anos de idade. Aí tem que ter fé, hein? Muita fé. Tem que ter fé, Muita vai vir fé. filho. Meu, Não, aí o que aconteceu Será foi que 90 anos? a questão foi muito mais falta de fé por Sara, né? Porque Sara disse assim, olha, eu tô velha, não consigo ter filhos e tal, então você pode coabitar com a minha serva. Era uma moça jovenzinha, seus 20 anos de O idade. que era muito comum na época, diga-se, né? Parece um Exatamente. pouco bem estranho pra gente hoje. Não, aí Abraão coabitou com ela, ela teve um filho a quem Abraão chamou de Ismael. 10 anos depois, Abraão, com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, tem um filho que é Isaac, que é o filho da promessa. Uhum. Então, quando o ser humano normalmente atropela a vontade de Deus, a promessa de Deus, dá nisso daí. E não ia ser diferente nessa época, né? Quando Ismael tinha 15 anos e Isaac tinha 5 anos de idade, Ismael gostava mesmo era de tirar uma onda com o garoto, porque ele era um cara muito voltado à caça, etc. E Isaac era mais tranquilo, cuidava de ovelhas, pastor de ovelhas e tal. Então, a Sara não gostava desse momento de gozação, essa tiração de sarro que é muito comum entre os jovens, né? Sim, imagina a mamãe ali, né? E o filho dela sendo tirado ali, provavelmente o porte a Sara ficou maior. um pouco incomodada, né? Com aquela situação, né? E aí, E ela que exigiu, né, que ela Abraão exigiu que Abraão expulsasse. expulsasse. Abraão falou assim, eu não posso fazer isso porque ele é meu filho, né? E aí Deus falou com Abraão, falou assim, ouça a tua mulher, né? Porque quem vai cuidar de Ismael sou eu, não é você. E aí é que Agar, então, ela sai, Abraão certamente albardou o jumentinho, botou água, pão, etc. E muito triste, despediu os dois. Lá na frente a gente conhece pela história da palavra de Deus que ela deixou o garoto e saiu a uma certa distância do garoto. E Deus falou assim, fica tranquila, vocês não vão morrer aqui. Eu vou cuidar, ele vai ser pai de uma grande nação. Então, Ismael passou a ser o pai dos árabes, que realmente são nações grandes e prósperas, né? A bênção de Abraão estava sobre Ismael também. E o Isaac é o pai dos judeus, é o filho da promessa. Só que Deus também falou a Abraão, a Isaac e a Jacó que eles seriam escravos. Que depois de 400 anos eles voltariam para a terra de Canaã, que é a terra que Deus havia prometido a eles. Então imagine que um povo sai para ser escravo durante 430 anos, depois ele retorna a Canaã, que havia sido prometida por Deus, e é nesse ponto que eles começam a avançar na terra prometida. E só para situar aí, né? Aí nós temos a história do Moisés, que todos conhecem, da libertação do povo, né? Começou lá com o José do Egito, aquela história, né? De que ele foi vendido como escravo e o povo foi para lá, vamos dizer assim, os judeus foram para lá pacificamente, e depois foram escravizados, né? Na troca da dinastia. Exatamente. E aí só para a gente conseguir tentar colocar tudo tudo na ordem. Nós vamos chegar até o Hamas, mas vamos por partes. Tem até amanhã. Não, mas é verdade. O povo vai por uma questão de fome. Isso. E José é muito abençoado. Vai por fome. Né? E aí, mudando de dinastia, acabam sendo escravizados. Depois vem Moisés, liberta o povo, ficam 40 anos no deserto e voltam, portanto, essa terra prometida de Canaã era a terra que havia sido prometida a Abraão. Isaac e a Jacó. Perfeito. Aí depois vem todos os reis, né? O período ali dos reis. Israel vai para o cativeiro. Sim, babilônico. Né? Cativeiro babilônico. Depois é liberto e aí para frente como que vai surgindo esse conflito, né? Porque na época em que Jesus veio, até a época que Jesus veio, se você puder assim dar uma sintetizada na história só para a gente conseguir ter um overview para depois avançar para a história moderna. O que vale para a gente, né, assim, de aprendizado é que quando o Israel sofre o primeiro agravo, né, do cativeiro babilônico,
eles não, o Nabucodonosor não levou o povo inteiro, ele levou as pessoas que raciocinavam, levou os profetas, Levou a O nata. próprio Deus falou que era A para elite. eles irem, né? Levou a elite. Levou a elite. Ele levou Levou a o cérebro elite. da coisa toda. É isso que os historiadores falam. Não, os historiadores falam isso. Que Nabucodonosor levou a elite, a pensante. Porque se deixasse a ralé do povo, vamos dizer assim, tá? Sem nenhum... Sem nenhum pejorativo, peso, né? eles não teriam condições de se levantar contra aquilo que Nabucodonosor estava fazendo. Então eles ficam 70 anos. E esses 70 anos que vai nascer ali... O próprio Deus ordena que eles tenham filhos, Sim, construam sim. tendas, né? Exatamente. Normalmente eles vivem... Deus falou para que eles, olha, não fiquem tristes não, vocês têm que casar, fazer filhos aí e tal, crescer. E aí eles cresceram intelectualmente também, e eles aprenderam muitas coisas de culturas diferentes. Então vale lembrar que quando eles voltam, esse pessoal vai voltando devagarinho, né? Não volta tudo de uma vez. Vale lembrar que a faixa de Gaza, que é lá o sul de Israel, ela já estava habitada. Como eu disse, os judeus nunca saíram dali. Quando eles venceram os filisteus, eles ficaram ali. Eles não saíram daquela região. É que foram agregados outros povos, o povo árabe, que chegou ali também, dividiu o espaço. Eles pediram para que os israelenses fossem para lá. Povo judeu. Havia um clima amistoso. Amistoso, Não era uma muito coisa de se amistoso. suportar, né? Exatamente. Se suportava. Eles têm as tretas deles históricas, Sim, mas... até porque Israel... Mas Fica aí na sua, eu fico aqui na minha, ó, daqui Isso, pra lá é se seu, daqui pra cá é meu. exatamente. Você não mexe Então- comigo, eu não mexo com você. Exatamente. E aí o que acontece? Como os filisteus tinham desaparecido da face da terra, como povo, eles eram conhecidos como palestinos. Daí que, Esse é o ponto que eu queria chegar. daí que nasce Aí, o termo palestino, palestino. por causa dos filisteus. E Esse- aqui o parênteses também, aproveitando, desculpa cortar, mas aproveitando também, tem a questão de por que chama Palestina ali, né? Porque dá a impressão que chama-se Palestina porque era o lugar dos palestinos, mas não é bem assim, Não. né? Não, Na verdade, não é. quando o pessoal domina, dá o nome do inimigo, Sim. né, para a região, como se o... Exatamente. Quando os Rabino puder filisteus são explicar isso dominados, eles eram conhecidos como um povo palestino. Uhum. Né? E aí o que acontece? Quando você, mais lá adiante, quando Jesus está pregando e etc., Jesus dá um pouquinho mais de atenção aos pobres. E o povo mais pobre de Israel, eles estavam habitando aonde? Na Palestina. Então, de Judá para baixo, né, de Jerusalém para baixo, era o povo pobre. Então, Jesus, judeu pobre, né? Aqueles judeus desprezados. Mas lá no meio desses judeus também tem árabes. Sim. Só que nesse momento em que o judeu e o árabe dividem a faixa de Gaza, outros povos pós-guerra também chegaram lá, pós-Segunda Grande Guerra. E é aqui que nasce essa divisão, essa falta da verdade que a mídia pregou. Pronto, chegamos no Chegamos ponto no da ponto. história moderna. Entendeu? Certo? Então, feito esse... Não é mais a long time ago. Eu acho que eu consegui me fazer entender. Sim, né? sim, sim. Então, o que acontece? A mídia nunca fala a verdade. Eu trouxe um volume, porque é o seguinte, existe uma editora judaica que me considera muito. Não pode, esse livro não existe mais. Esse livro aqui, não existe mais a publicação dele. Esse livro, quem tem, vende por $2.000. Chama a segurança, por favor. Então, o que acontece? Não, eu fiz Então, uma chama a segurança, cópia. manda Eu um fiz- print aí. Não, eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, né? E aí, se o Nosso Tiagão backend. puder mostrar só, Backstage. essa parte aí, Pera aí. Mais pra trás, Thiago. Aí, Pra ó. trás. tá aí. vendo? Aí, ó. O original fica Eu dentro de recebi um a cofre. oportunidade de imprimir, não pode, mas eles me deram a liberdade de imprimir. E daí o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas muito interessantes, que o termo Palestina, nos nossos dias, ele só nasceu em novembro de 88. Isso, que é o comentário que eu pedi para o Rabino explicar.
Isso. Porque fala Palestina, e uma coisa é a Palestina, outra Sim. coisa é o Estado palestino, outra coisa são os palestinos. Exatamente. É uma grande confusão. Vamos ver Exatamente. se a gente consegue explicar aqui pro pessoal. Então, aí. agora você O vê. pessoal às vezes linka, imagina que já há na Bíblia o termo Palestina. Não. Não tem. Não tem. E Aqui outra coisa é uma importante. grande salada, né? Tem palestino Árabe. tem palestino muçulmano, tem palestino cristão, tem Cristão. palestino ateu, tem judeu cristão, temos um aqui, temos judeu É tipo um brasileiro. ateu, aí nós brasileiro. temos árabes, É uma tem o miscelânea. pessoal, tem os turcos ali no Tem meio, os otomanos. tem o pessoal da Cisjordânia ali, é uma confusão, ali tem povos diferentes, É uma Babel ali. etnias ali, nós temos religiões diferentes, então é bem confuso. O Mateus falou uma coisa muito interessante. O judeu, ele é o brasileiro da Ásia. O judeu está em qualquer lugar do mundo. Tá misturado. O judeu está em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você encontra judeu. É impressionante. Então lembrem-se de que a Palestina, esse termo Palestina só existiu por causa dos filisteus. Aí eles pulverizam, eles acabam da face da terra. Palestino vem de filisteu. Vem, dos filisteus. Aí o que acontece? Lá na frente, bem lá na frente, vai surgir esse nome Palestina. Então, com a Segunda Grande Guerra, quando Israel recebe a Organização das Nações Unidas o direito a uma terra, e de devolução da terra, os britânicos estavam lá, inclusive na faixa de Gaza. E os britânicos são responsáveis por essa grande confusão que existe hoje na faixa de Gaza. Eles são responsáveis por isso. Deixaram Então, o Léo lá, né? Deixaram o Ele deixou, resolver. inclusive, matarem muitos judeus lá. Os árabes tinham os árabes nunca gostaram muito do trabalho. Essa é a verdade. Os judeus sempre foram muito dados ao trabalho. Não estou falando mal, não estou falando criticando, nada disso. É cultural. É cultural. Então, os árabes sempre amaram os judeus, porque eles são co-irmãos. Eles são irmãos. Então, os árabes falavam assim, olha, a gente é bom de negócio, mas vocês são bons de trabalho. Então, vamos juntar isso aqui. E era o que acontecia na faixa de Gaza. Em 1988, quando é criado esse, entre aspas, tá? Não é Estado palestino. A gente chama de Estado palestino, mas não é. Não tem, né? Não Os existe. palestinos não tem. Não existe uma etnia palestina. Não existe. Quando o Marechal Tito, no ano 70 da nossa era, acabou com Jerusalém, com o templo, e os judeus fugiram para o Mediterrâneo, para a grande Europa ocidental, o que aconteceu? Os judeus foram embora? Não. Grande parte dos judeus continuaram lá. A inteligência de Israel foi embora. Mas os judeus continuaram lá, inclusive na faixa de Gaza. Então, os romanos não conseguiram expulsar de todos os judeus. Eles continuavam lá, o povo mais pobre, mais humilde, mais simples, não tinha força para brigar. Então, quando Israel volta em 1948 para o seu habitat, porque se vocês analisarem historicamente, não existe a possibilidade de existir Israel em qualquer outro lugar que não seja lá. Porque lá foi presente de Deus. Sim. Então, tem é um ad vínculo, infinitum. né? Enquanto que o judeu... Tem um vínculo Sim. histórico, religioso. o judeu ele mistura, né? Ele considera religião com Estado, Política, com com lei, Estado, é política, tudo uma coisa só. Né? Exatamente. É a única diferente nação de do nós mundo. aqui que pensamos num estilo mais laico, totalmente libertário, né? Uma coisa que eu achei legal, assim, a gente pesquisou, assim, algumas partes desse ponto, e eu acabei me focando um pouco ali em Israel, que 30% do povo lá em Israel não é judeu, Não é judeu, é árabe. é árabe. Então, assim, o pastor, o Abílio está falando mesmo a respeito dessa guerra de narrativas. Narrativas. Que vem a Esse é o mídia termo. falando uma coisa. É como se a gente que está aqui muito de fora e é leigo e não está preocupado, às vezes, em pesquisar um pouquinho, Aham. pensa que os caras são tipo Pensa que gato, eles cão estão e se matando gato. ali o E tempo não é todo. verdade. Não é verdade. Não Não pode se ver na Existe um frente. câncer ali que nós vamos tá chegando lá, Vamos né? tá chegando Tá lá. chegando lá, mas tem um São os câncer ali. radicais naquele lugar. ali, Tinha dos dois lados. Dos dois Antes lados, da é. gente Dos dois continuar, lados, só um isso. parênteses, pessoal, só aproveitando aqui, fazer uma pausa, não esqueça de dar o like, o assunto a gente vai se aprofundar. Lembrando que aqui o nosso podcast é patrocinado pela Igreja Nova Vida em São Caetano do Sul.
Nós temos cultos aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, e às quartas-feiras, às 19h30. Joga aí no Google Igreja Batista Nova Vida, entra lá no nosso site, tem o endereço, tem toda a programação. Voltando então, gente. Olha, essa questão de narrativa, tem até um político assim muito importante esses dias aí que falou assim, vamos criar narrativas, porque narrativa destrói a verdade. Tem uma coisa muito bacana no jornalismo que é o seguinte, vocês que são dados a essa questão de comunicação, tem um ditado que fala assim, a verdade é o único mérito que dá dignidade e valor à história. A verdade é o único mérito que dá valor à história. Então eu trouxe algumas coisas para vocês muito importantes, mas eu quero só concluir aquela questão da faixa de Gaza, que o palestino não é uma etnia como o judeu, como o brasileiro, como o italiano, como o francês, o português. O que é o palestino, então, exatamente? O palestino é uma mistura de raças que está lá, que levou um apelido dos romanos. Tanto que quando os romanos destroem o Templo de Jerusalém, e tenta destruir o povo judeu de uma vez, e não conseguiu, é claro, eles fugiram, foram habitar a Europa, mais especificamente na Alemanha. Então o que acontece é o seguinte, o termo romano para discernir o que é judeu, era chamar o judeu de palestino. Uhum. Então, todo romano naquela época chamava o povo judeu de palestino. E o palestino, para o judeu, era um lixo. Eles consideravam o povo judeu um lixo, mas não chamava povo judeu. Era uma forma pejorativa de tratar o judeu. Exatamente. É tipo igual o judeu achava o samaritano, mais ou menos? Tipo assim, que o samaritano, para o judeu, ele não serve, aquela coisa toda. Entendi. Então, era uma coisa pejorativa. Né? E então, a faixa de Gaza foi muito habitada nesse tempo de destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, por conta dessas perseguições e tal. Como era uma área pantanosa, ninguém queria saber daquilo. O pessoal mais pobre foi para lá. Foi para lá e acabou. Muitos judeus, muitos árabes, muitos turcos e por aí afora. A faixa de Gaza, ela pertencia a Israel. Sim, a Terra Prometida. Toda aquela área. Mas é o mapa histórico, né? Mapa histórico bíblico. Bíblico. Não mapa... O moderno já moderno é um pouquinho diferente. Né? Porque se você vai pegar... Por isso que eu mostrei aqui para vocês, né? Moderna faixa de Gaza não pertence a Israel. Em algum momento, se não me falha a memória, o Israel meio que entregou assim, a faixa de Gaza, assim, desistiu, né? Aqui na história mais moderna. Ele não... Parece que Israel não teve mais interesse em ocupar efetivamente a faixa de Gaza, né? E aí, quem ficou ali com a faixa de Gaza e da onde vieram o Hamas, os terroristas que dominaram? A faixa de Gaza nunca foi desprezada por Israel. Ela nunca foi desprezada. Ela só foi largada, entre aspas, foi meio que largada por conta dessa mistura de pessoas que tinham lá, né? Então, o que acontece? O problema das narrativas, o problema das mentiras, né, que o dever do jornalista é o dever com a verdade. Por conta dessas narrativas, a verdade ficou comprometida. Então, os aproveitadores políticos, eles criaram essa condição, num terreno fértil de pobreza, Sim. de criar um grupo que falou assim, nós vamos tomar conta disso aqui. Então, por exemplo, quando você... Tava tão bagunçado que o cara que chegou ali falando, prometendo alguma coisa, pegou. Ganhou. Exatamente. Ganhei. Foi o que aconteceu aí. Aí grande... o pastor falou que foi culpa dos britânicos, Sim. Porque deixou ali... Largou. Deixou tudo... Largou. Não tinha uma liderança. Não tinha. Entendeu? Então, o que aconteceu... por isso que eu digo que um encontro é pouco, né? Porque a gente precisaria falar do ano 600 da nossa era. Quando... Muhammad, ele tenta em Medina, ele tenta em Meca contar a história dele, que o anjo Gabriel apareceu para ele, que ele é o último profeta, etc. Então ele ficou 12 anos falando que ele é o último profeta. Ele não conseguiu convencer ninguém a não ser a família dele e poucos amigos. Então ele vai para Medina. Lá em Medina, ele vai se levantar, vai se insurgir contra o povo que visitava Meca. E vai começar a assaltar essas carruagens, esse povo que vai, etc. Com esse dinheiro ele cria
uma animosidade. Ele cria o povo muçulmano. Que os árabes não tem nada a ver com o muçulmano. Você tem árabe muçulmano, você tem árabe cristão, você tem árabe espírita, você tem árabe que professa budismo, ateísmo. Você tem. Então não adianta ficar culpando o árabe. É besteira. Ficar culpando o judeu, o árabe, que eles brigam. Não. Quem põe pólvora ou quem acende o pavio é a própria. Os radicais, né? Não, quem põe fogo é o próprio jornalismo. O jornalismo. Um jornalismo radical. Radical. Então eles querem ver o circo pegar fogo e eles fazem isso daí. Agora, faixa de Gaza nunca foi abandonada por Israel. Ao contrário. Quando eu era criança, eu lembro que o pessoal falava muito ali criticava muito até Israel por conta de excesso de violência, tentando ocupar aquela área, morria muita criança e era uma área muito, pelo menos é o que chegava para nós ali, quando eu era criança. Aí depois, a sensação que eu tenho é que parece que deu uma parada, uma estabilizada, por isso que eu comentei, parece que Israel meio abriu mão, falou, isso aqui tá muito confuso, tá uma bagunça, não vou mais pôr a minha mão aí. E aí me parece ali, eu não sei quem que veio, se foi Irã, teve Egito no meio, o que aconteceu, por onde que entrou esse pessoal, os radicais aí, nós estamos falando dos muçulmanos radicais, né, assim como nós temos judeus também radicais, recentemente teve o caso lá dos judeus que cuspiram, né, no chão para os cristãos, então assim, tem cristão radical, tem tudo, né? Mas enfim, aí entrou esse pessoal lá, que a gente vai chegar, do Hamas, e tem outras organizações ali, e acabaram dominando. É quase que... tipo o tráfego ali do Rio de Janeiro, a milícia do Rio de Janeiro, os caras dominaram a região. Não, mas você falou uma coisa muito importante, muito inteligente. Os cristãos precisam ouvir de novo isso que você falou. Na verdade, nós temos Israel fazendo divisa com o Egito, com a Jordânia, com o Irã, com o Iraque. O que aconteceu é o seguinte, o Irã criou essa narrativa, nós vamos destruir Israel. O Irã, ele não reconhece Israel como nação, ele não reconhece como nação geográfica. Então eles falam assim, nós vamos destruir judeus onde quer que eles estejam. Então essa narrativa criou grupos terroristas, violentos, vamos acabar com eles. Onde que era um chão muito receptivo para criar esse tipo de coisa? A faixa de Gaza. Um lugar pobre, onde o pessoal não tinha uma política bem estabelecida, uma liderança Vocês sólida. São pobres porque os ricos lá de Israel fazem vocês cada vez mais pobres. É mais ou menos aquela política brasileira. Sim, da favela. Nós e eles e tal. Não pode. Isso é muito perigoso, porque o Irã criou isso, essa animosidade. Não é nem o Egito. O Irã, o Iraque. O Irã está meio distante ali, né, na faixa de Gaza, geograficamente. Se você olhar ali no mapa, não é muito distante, porque você tem a península do Sinai ali. Então, mas, por exemplo, o pessoal acusa até o Irã de estar fornecendo armas e coisa assim. Tá vindo por onde isso? Pelo mar? Tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Às vezes o pessoal até usa a península do Sinai, usa o mar. O mar é o principal roteiro. Hoje em dia tem... Na verdade, desculpa te cortar, mas os principais, o Hezbollah, o Hamas, tem tudo braço junto com a galera do lado do E hoje em dia entrar com essas coisas não é que nem mais antigamente, que tinha uma porteira na frente. Não, mas é muito fácil. Hoje em dia ficou bem mais fácil, porque você tem um território gigantesco, você pode estar para qualquer lugar. Exatamente. Agora você vê, o Hamas, pensa na seleção brasileira e pensa num time de várzea qualquer. Vamos pensar num time de várzea? O Santos perdeu de 7-1. Várzea Paulista. Vou pegar o Várzea Paulista. O Santos perdeu de 7-1. Não é falar da Juventus, mas coitado. Não, eu sou juventino, né? Eu torço pro Juventus. Então vamos fazer português, então. Então vamos pensar na seleção brasileira também, nossa, jogando contra o Juventus. Quando eu era criança. Imagina a seleção brasileira jogando contra o Juventus. Isso é Israel contra o Hamas, o grupo terrorista. Não, Israel, a impressão que dá é que uma bomba acaba com o Gaza inteiro ali. Mas por que Israel não faz isso? Porque não seria nem humano. Israel é uma nação humana. Eles querem acabar com o Hamas, não acabar com as pessoas. Tanto que eles abriram corredores,
humanitários. O Egito não quer. Por que o Egito não quer? Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, fazer um corredor. Ah, não, porque o Mas será Hamas que pode vir escondido no meio deles. O próprio Hamas... eu entendo isso... Assim, eu teria um pouco de receio também. Olha... Ele tem uma boa checagem ali da passagem. Mas eu acredito que o próprio Hamas deve impedir o deslocamento, dificultar um pouco. Claro. Porque eles estão matando gente que vão pra lá. porque é o escudo deles. Sim. Imagina você, por deslealdade exemplo... total, assim. Imagina você, por exemplo, que o Brasil... Vamos pensar em Brasil. O Brasil tem 0,00053 habitantes por metro quadrado. Não dá 0,5%. É como se você pegasse um olho, você faz um risco no chão de 1 metro por 1 metro. Mas não São Caetano. Não. São Caetano Vamos tem pensar no 50 Brasil. por metro quadrado. Pensar no Brasil. Esse monte de prédio aí que tem subindo. Você pega um olho, né? Para não falar um dedo. Você coloca um olho, é o que a gente ocupa no metro quadrado. Sabe quantas pessoas habitam 1 metro quadrado lá na faixa de Gaza? 11 pessoas. Em 1 metro quadrado? 11 pessoas. Meu Deus, ali tem um monte de Faixa arranha-céu. de Gaza tem 376 quilômetros quadrados. É bem pequenininho. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Israel tem 280 mil quilômetros. Tá certo? Então, veja, Israel tem 280 mil quilômetros. Faixa de Gaza tem 376 quilômetros quadrados. Mais ou menos, aproximado, tá? Então você tem 11 pessoas. Imagina a pobreza desse lugar. Sim. Nunca faltou... escassez. Nunca faltou alimento, nunca faltou água, nunca faltou energia, nunca faltou gás, porque Israel manda tudo para lá. Então, não que Israel abandonou a faixa de Gaza, não. Ele continua mantendo a questão humanitária lá. Mas o problema são as narrativas dos jornalistas. Mas não Essa semana- existem embargos, desculpa te cortar. O pessoal fala que eles têm Eu tô embargos falando ali. com professora. Existe algum tipo de embargo de Israel ali para a área de Gaza? Hoje tem Mas embargo. antes do conflito não não tinha? Nunca existiu embargo. Nunca existiu embargo. É bem... Desculpa, deixa o porque, Matheus fala. Não, pode Fala, falar. Mateuzinho. Não, agora você vai falar. Agora você vai falar. Não, tem uma reportagem falando da escassez. O primeiro-ministro de Israel fez uma reportagem e falou: quem está em Gaza, desculpa, os brasileiros estão sendo bem cuidados? Estão, mas vão passar fome, vão passar sede, porque não tem o que eu faço. Sim, porque por que chegou Ele nesse falou ponto? isso em rede nacional, tipo, desculpa, não tem o que eu faço. Mas por que chegou nesse ponto? Porque eles querem realmente acabar com o Hamas. Veja bem, a faixa de Gaza tem 376 quilômetros quadrados. Você sabe quantos quilômetros tem o metrô de São Paulo? 150 quilômetros. Não, perdão, 100 quilômetros. Vai chegar a 150. São Paulo tem o quê? Uns 1.500 metros quadrados, a cidade de São Paulo. 1.500. Não. A cidade de São Paulo. É alguns bairros aqui, se você pegar a cidade de São Paulo. Porque não dá Santo André, Não, meu São Paulo é muito grande. Ah, você está falando A cidade, só não a do cidade. estádio. Só a cidade. É alguns bairros aqui de São Paulo, é o tamanho da faixa de Gaza. É. Tipo, É uma Olha, região, tem- talvez tipo... É a não Zona dá Leste. município. Não, É a Zona Leste. Talvez a Zona Leste talvez seja maior do menos, que a faixa de menos que a Gaza. Zona Leste. É. Exatamente. Veja, E a faixa de quantas Gaza, pessoas? 2 milhões? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de pessoas. Agora, a faixa de Gaza tem 376 quilômetros quadrados. O Hamas criou túneis muito seguros, são um verdadeiro bunker, aquele negócio lá. Chamar os caras pra cavar metrô. 450 quilômetros de túneis. Impressionante, eu vi as imagens. Entendeu? E não é... Tinha túnel que passa carro. Sim, sim. Então você fala, por onde entra o armamento? Túnel. Por todos os lugares. Porque você acha que o governo do Egito tem competência de ficar saneando tudo que entra e sai de lá? Não tem. E não só isso, tem a questão também da falta de interesse do mundo De controlar aquilo ali. por aquela região. Porque se fala agora naquela a região por conta da guerra, né? Sim. Se fala mas assim, em outros momentos não se fala. Isso, Então, olha, é muito legal muito- vocês ó. comentarem isso, porque aquele lugar ali, teve um jornalista, um brasileiro, filho de árabes, que ele sabia que o desmanzelo
com aquela região do Oriente Médio era tão grande que ele criou um boletim. Desse boletim passou a um jornal. E hoje a gente tem notícias do Oriente Médio porque não ficou mais esquecido. As guerras começaram, essa guerra de narrativa começou a deixar os caras no... Eu acho importante a gente pontuar aqui também uma questão que, assim, sem tentar entrar tanto em polêmicas, entrando assim bem de leve, né? Mas assim, por todo o mundo a gente viu algumas manifestações pró-Hamas, né? Inclusive aqui, infelizmente aqui no Brasil, né? Coisas assim que não dá para entender, mas enfim, me parece que algumas pessoas, algumas obviamente é má fé, é má índole, etc. Mas muitas pessoas às vezes podem estar um pouco confusas com a situação, porque acabam confundindo Hamas com o povo palestino. Exatamente. Eu queria que o Rabino explicasse um pouco pra gente essa diferença, porque pelo que eu vi aí, os próprios palestinos que moram em Gaza, lembrando que não tem só palestinos em Gaza, tem um monte de gente lá, né? Os povos, mas os próprios palestinos, eles são vítimas do Hamas. Eu vi que o Hamas chega a desviar redes de água, esgoto, deixa o pessoal sem esgoto e saneamento para poder desviar, para fazer construção de armas. É um negócio... É o que a gente falou, é tipo uma milícia mesmo. É a milícia do Rio. Que às vezes a pessoa defende, achando que está defendendo o direito de um povo, do povo palestino, o que é algo válido. Claro. Uma pauta válida, de repente os palestinos reivindicarem, acredito que o próprio Israel seja a favor de um Estado palestino, né? Mas... as pessoas acabam confundindo, joga Hamas no meio e acha que é um grupo político. Acha que é um grupo político, Nada a ver. como se fosse um partido. É um grupo terrorista. É um grupo terrorista. Eles atentam contra a vida humana mesmo. Eles são violentos ao extremo. O Irã é o grande câncer do mundo em relação à criação de terrorismo. De células terroristas. Então o Irã, ele quer ver Israel massacrado de qualquer jeito. Então o que acontece? Lá na Palestina, Israel já deu a ideia de que Palestina deveria ser dividida ao meio, uma parte judaica, uma parte árabe. E Israel já deu essa ideia. E Jerusalém seria então, neutro. Então, Jerusalém é um negócio muito interessante, Jerusalém. Sabe por quê? Você fala assim para o árabe, vai embora de Jerusalém. Ele fala, não. Por quê? Porque o túmulo do meu pai Abraão está aqui. É verdade. Você fala para o judeu, vai embora você. Ele fala, não, o túmulo do meu pai Abraão está aqui, eu não vou embora. Aí você fala para o cristão, então sai vocês. Aí ele fala assim, não, porque o túmulo vazio do meu Cristo está aqui. Ninguém quer sair. As 3 maiores religiões. Então a capital de Israel é de fato Jerusalém. Eles falam Tel Aviv porque essa guerra de narrativas jornalísticas acabou fazendo com que Israel, para minimizar essa situação de conflito, botou a capital em Tel Aviv. Mas não é. A capital é Jerusalém. Ah, mas a Arábia também quer. Ah, mas os cristãos também querem. Por exemplo, quer ver uma coisa? Muita confusão se faz com aquela questão das cruzadas. Muita gente fala mal das cruzadas. Porque a igreja cometeu um grande escândalo, porque as cruzadas matou muita gente inocente, matou não sei o quê. Só que as pessoas se esquecem que quando Muhammad cria aquele grupo de muçulmanos, eles vão tomando conta até chegar em Jerusalém. Lembra do Paladino? Tem até um filme. Quando eles chegam ali, o Papa, lá em Roma, falou assim, o que vocês estão fazendo? Vocês não defendem... Saladino, né? Saladino. O que vocês estão fazendo? Que vocês não defendem a fé cristã e etc, etc. Então, o próprio Papa, com essa narrativa, ele levanta os reis da Europa naquela época a formarem exércitos e irem guerrear lá em Jerusalém e retomar Jerusalém. Foi nessa época das cruzadas que os muçulmanos são expulsos em parte. E os judeus também são expulsos em parte. Então, por isso que Jerusalém está dividida em 3 pedaços. Perfeito, mas assim, vamos tentar, assim... trazer factualidade. Não, dá pra gente ficar 5 episódios aqui. A gente estava falando de que Israel concordou fazer uma divisão de terras, ficar com metade, e a outra metade seria um Estado palestino. Os árabes ficariam, mas os árabes não aceitaram. Não. Certo? Por que eles não aceitaram?
porque eles entendem que aquela área é deles. Eles querem tudo. Tudo. Eles querem... Na Não, verdade... 70% eu acho que era a proposta deles, que eles queriam. Não era alguma coisa assim? Olha, os judeus ocupam mais da metade daquela região. A verdade é essa. E eles produzem e muito. Menos da metade é ocupada por árabes que acabou acobertando, dando cobertura aos terroristas iranianos. Não, mas assim, Agora, desculpa, mas assim, é que assim, a gente vai chegar lá, é que assim, o ponto que eu quero tirar dúvida é justamente nessa questão, porque você tinha uma proposta, né, a ONU, acho, inclusive um brasileiro aí que participou e tal, mas assim... o pastor comentou isso daí no outro. Assim, nós tivemos ali uma divisão, aí o pessoal os árabes não concordaram, não instituíram o Estado palestino, depois veio a Cisjordânia, foi lá e entrou. Isso. Né? Então, me parece que os palestinos não foram retomar, digamos assim, a sua terra por direito lá com os turcos, com o pessoal da Cisjordânia. Né? É um conflito bem confuso. E ao invés disso, eles querem o lado de Israel, né? Nessa divisão, da impressão que se dá. Mas me parece que existiu ali várias tratativas, né? Aí me corrija se eu estiver errado, de tentar fazer uma divisão. Não conseguiram, não conseguiram instituir o Estado palestino. E aí, com base nisso, numa pauta legítima, vamos dizer assim, das pessoas que desejam ter um Estado palestino, aí sim aparecem esses grupos radicais, se apossam dessa pauta e acabam usando isso como talvez um argumento, uma desculpa, quando no fundo o que eles querem é a aniquilação total do povo de Israel. Falei exatamente, alguma bobagem aqui? Não, perfeito. Por que Israel acaba... Como você diz, quando você não quer uma coisa, esqueci o termo. Abrindo mão? Não, Israel não quer abrir mão Abdicando. disso. Não quer abdicar disso, porque Israel sabe que se o Hamas tomar a faixa de Gaza, ele fica completamente cercado. É uma questão de segurança. De segurança. Eu ouvi o pastor... É uma questão de segurança nacional. Se for olhar o Israel, os árabes ali... Não, então, eu ouvi o pastor Luiz Saião falando a respeito disso, ele falando assim, por exemplo, Israel entende que o território ali tem um território ali que não é dele, já é uma coisa assim atual, ele entende a questão do mapa, entende perfeitamente. Só que o que acontece? Ninguém toma uma atitude. Ele fala, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, vão atentar contra o nosso Estado. Sim. Então eu não posso sair. Tanto que o desenvolvimento militar de Israel é muito por conta de defesa. De defesa. Você repara que não é por conta de ataque e de dominação. Eles querem o espaço deles e ponto. Tanto que Israel, e assim, eu tô assim, puxando a sardinha para Israel, pensando que ali é um lugar de extrema liberdade até. A gente que é um pouco mais conservador, a gente olha ali e fala, pô, Israel... Aí é uma coisa que a gente estava discutindo outro dia, que a gente não entende algumas pessoas... Algumas narrativas, muitos partidos, vamos dizer assim, e posicionamentos que defendem o Hamas e dizem que pregam liberdades individuais, sendo que em Israel a gente tem uma das maiores paradas gays do mundo. Israel foi a terceira nação no mundo a aceitar o LGBTQIA+. Exatamente, você tem uma liberdade total lá. Total. Liberdade para as mulheres, podem estudar, ir, vir, você tem liberdade religiosa, você tem liberdade de tudo. E o Hamas que é o oposto disso. Totalmente oposto. Eles matam, né, homossexuais, mulheres. Se escondem atrás, embaixo de hospitais... Fazem base embaixo de hospital, do lado, né? Não tem, assim, essa preocupação que Israel tem. E coisa que não dá para entender, né? Essa coisa terrorista, ela é uma coisa perigosa. Porque... Então, o que acontece é o seguinte, o Hamas é uma célula terrorista que chegou ao poder lá na Palestina, porque lá eles não têm presidente, tem um califado. Então, o que acontece? Lembra do Yasser Arafat? Esse cara é que trouxe todo o problema para a Palestina, no sentido de solicitar independência, etc, etc. Só que se eles criarem, ainda que seja pequenino, olhando no mapa,
vocês vão ver que Israel vai ficar completamente cercado. Olha aqui. E eles perderam o poder pro Hamas, né? O Hamas foi e matou ainda líderes do partido... como que é? Não, o Hamas, da liderança da Arábia, sei lá. O Hamas matou judeu, árabe, turco, matou meio mundo para ficar no poder. Então, o que Israel quer? Se Israel perder essa faixinha aí, ó, acabou a entrada para o mar Mediterrâneo, para o Grande Mar. Então vai ser dificultoso passar por ali. E se essa faixa de Gaza for criado um Estado palestino, que palestino já disse, etnia não existe palestino. Né? Se for criado ali um Estado independente, Israel está completamente cercado. Que isso vai acontecer, biblicamente falando? Isso vai acontecer. Todas as nações vão cercar Israel, todas as nações vão se levantar contra Israel, inclusive os Estados Unidos, o Brasil, todo mundo vai se levantar. É nessa hora que o Mashiach vem, o Messias vem. Nessa hora que o Messias vem. Então você fala assim, pô, Israel não é inteiramente praticante do judaísmo. Não é mais. Tem só os ortodoxos, os velhinhos. Quando acabar esse monte de velhinho, acabou a religião. Mas vai acabar a religião antes de acabar o final dos tempos? De jeito nenhum. Porque eles estão esperando o Mashiach. Quando Jesus vier, ele vai falar, pô, chegou, quando estiver completamente cercado, vocês já devem ter lido sobre a batalha do Armagedon e tal. Exato. Quando Israel estiver completamente cercado, então aí vem o Messias, né? o Mashiach, que eles falam. E aí Jesus vai falar assim, mas eu já vim, vocês estão me esperando? Eu estou vindo pela segunda vez. Olha aqui, é o que vocês fizeram. Né? E aí que Israel vai sair ileso dessa situação toda, mas muita gente vai sofrer, inclusive nós aqui, a gente vai sofrer. O mundo da época vai sofrer. O que eu vejo muito daquela região ali é que Israel parece assim um lugar ocidentalizado, e aí o pessoal que é ali asiático olha para eles e fala, meu, aqui completamente diferente de completamente diferente. Então assim, há uma discrepância tanto assim filosófica, de mentalidade, de visão de mundo, e a galera em torno não aceita. Não. E eles querem acabar. Aí entra a questão religiosa, entra essa questão de ser ocidentalizado, apoiado pelos Estados Unidos. Sim. Então a galera fica com... Mas olha, para ficar um negócio bem claro, né, para vocês, para os ouvintes e tal, é que Palestina não existe como etnia. A faixa de Gaza é dividida entre judeus, árabes, turcos, continuam lá, ganhando o dinheirinho deles, fazendo o que eles têm que fazer. Agora, se eles dividem 11 pessoas no metro quadrado, o problema é deles. É como se fosse uma grande favela aquilo lá. E aí, o que acontece? Como o ambiente é propício para uma célula terrorista, o Irã fabrica essa célula. E são esses caras iranianos que estão ali fabricando essa célula terrorista. Então, o que acontece? Israel não está guerreando contra o povo chamado palestino, vamos chamar assim. Sim. Israel não está fazendo isso. Israel está tentando acabar com a célula terrorista chamada Hamas. Que oprime tanto judeus... Quanto árabes, turcos, etc. Eles oprimem todo mundo, eles querem o poder. Minha. Como é que o Hamas, então, conseguiu tanto poder na faixa de Gaza? Aí é que está. Como é que os partidos que são, assim, filosoficamente a favor do pobre, mas que quando entram no poder, eles enriquecem e os pobres continuam pobres. Como é que eles fazem? Eles usam o pobre. O Hamas... Manipulação. Manipulação. O Hamas... É tipo, eu acho que é tipo uma... como você falou, igual no Rio de Janeiro, tem uma milícia, né? Sim. Eles dominam, Imagine, entrega de gás, segurança, eles vão dominando. Vamos né? imaginar que nós 4 aqui, e o Tiago que está ali, nós nos candidatamos. Quando a gente chega no poder, nós somos o Hamas. Entende isso? Nós nos candidatamos. Eu vou resolver seu problema de pobreza. Beleza? Vota em mim. Ok. Só que quando eu chego lá no poder, o que eu faço? Eu sou o Hamas. Você é o Hamas. Nós somos o Hamas. Então a gente vai usar o povo que votou na gente. O famoso pão e circo, né? Mas assim, mas lá não é democracia, certo? Não, foi eleito. eles não têm... Na verdade, foi no começo, o Hamas ganhou
no voto, aí depois eles mataram a galera do partido. Implantaram o terrorismo. Mano, eles mataram os oponentes, depois que eles ganharam democraticamente, eles mataram os oponentes. Democraticamente. Ganhou só por WO. Né? Mas agora a Palestina não tem eleições como nós temos eleições. Lá, Israel fica de olho. Quem está no poder e quem não está no poder. Como Israel deixou eles trabalharem livremente, porque a ONU fica pegando no pé de Israel toda hora, então aconteceu isso aí. Aconteceu. Por causa dessa liberdade, excesso dessa liberdade, criou-se uma libertinagem. E esse pessoal que adentrou ao poder, eles eram os caras disfarçados, lobo em pele de cordeiro. Isso, era o disfarçado. E aí, quando eles chegam no poder, eles matam os oponentes. Então eles querem mandar. E Israel quer acabar com isso daí. O Israel quer a liberdade do povo, não a escravidão para esse tipo de coisa. Que a liderança do Hamas não está na faixa de Gaza. Não, eles estão no Irã, Olha no Iraque. Que interessante. Então, assim, na verdade, quando a gente ouve essa galera defendendo terroristas, que assim, é uma coisa inimaginável. Né? Você defender alguém que explode coisa... Né? Explode pessoas. Explode pessoas, não tem assim... Não, vocês viram na Europa, eles entraram para matar civis. Assim, eles não entraram no declaradamente. Declaradamente. Ninguém falou assim, não, vamos lutar, estamos numa guerra. Destruir. Não, a gente vai matando aí quem aparecer na frente. Exatamente, quer dizer, é um extermínio do povo, não é nem declarar guerra contra Israel, vamos procurar alvos militares, dominar a região, não, quero matar o povo todo. Quem tiver lá vai morrer. Tipo tem uma coisa que é legal a gente discutir também, assim, deixar esse ponto para que as pessoas pesquisem o seguinte. A faixa de Gaza, ela tem mais ou menos uns 40 quilômetros. Então, o pessoal que dominava a faixa de Gaza, que não era esse Hamas que chegou a esse ponto, eles ficavam mandando foguetinho que caía a 10 quilômetros. Então Israel falou assim, se cair até aqui, tudo bem. Se você jogar um foguete e cair aqui... Aí a coisa pega, meu amigo. Aí vocês vão se lascar. E foi o que aconteceu. Foram 2.000 foguetes, né? Eu vi que Israel, o armamento de Israel não tem nem como comparar, é muito superior, tecnologia militar. Sim. E no caso do Hamas, a tecnologia militar deles é muito mais precária. Eles faziam, inclusive eu vi aí uma reportagem que eles faziam até reaproveitamento de armas da Segunda Guerra que sobraram. Eles aprenderam a mergulhar para pegar bombas que não explodiram da Segunda Guerra, tiram isso, reaproveitam, pegam pó. Guerrilha, né? E muitos, é coisa de 10%, não me lembro o detalhe, mas muitos foguetes que o Hamas lança cai em Gaza, nem chega em Israel. Então eles se bombardeiam. É um negócio... E mesmo Eles usam os próprios foguetes lá, os mísseis que Israel manda, com segurança, né? Naturalmente. Só para dizer assim, nós estamos aqui, estamos de olho em vocês. Eles pegam a pólvora, eles pegam a ogiva, eles pegam... Dá aquela cola super bonder ali e bora, mais um. Passa um silver tape. Silver tape, e manda de volta. Aí não tem a mesma potência, não chega Só que não chega, cai dentro de própria... Não viu e no seu próprio povo. É um negócio assim, absurdo. Aquela situação do hospital que foi bombardeado por eles mesmo. Entendeu? E foi amplamente comprovado. Por vários países fizeram avaliações e viram que realmente não foi de Israel que saiu. Mas pelo menos, no princípio, a mídia estava dizendo que era de Israel. Israel falou não. Mas tem um hospital, se não me engano, não sei se é do Médicos Sem Fronteira, tem um hospital que eu vou falar que Israel pediu para evacuar porque estava sendo usado como base no subsolo pelo Hamas. Então quer dizer, eu não tenho o que fazer, eu preciso destruir a base deles. Então você sai do hospital. E avisou, né? Aí parece que mas teve eu não sei se chegou a bombardear. Eu não lembro também, mas teve tipo assim, te damos 1 hora para vocês saírem daí. A pessoa falou, 1 hora é pouco. Deram mais. Você vê assim, a diferença da forma humana que se trata o problema. Pelo que eu tava vendo, Israel já tá com uma série de frota de ônibus já parado na porta da faixa de Gaza, só esperando a fronteira abrir para tirar o pessoal de lá. Sim. Eles têm uma frota gigantesca lá, o que Israel quer mesmo para sair. O que Israel quer mesmo é limpar a faixa de Gaza de civis, depois vão acabar com tudo. Eles têm que acabar com aquilo lá, tem que passar régua. Eu acredito que agora chegou no estopim. Assim, chegou. E lamentavelmente, né, vai demorar um pouquinho mais essa guerra, porque eles vão ter que tirar os civis mesmo.
Né? Israel não é desumano como o pessoal vende na televisão, não é, não existe. E não só isso também, Não existe você isso. tem que tirar civis com muito cuidado, Muito. porque Pra não pode tirar ter um muito infiltrado. para não tirar um terrorista Infiltrado. presente, né? Exatamente. E eu acho que aí tem um ponto que as pessoas que inadvertidamente ou por falta de pesquisar, ou mesmo vítimas de fake news, né? Também, que existem essas, acabam defendendo o Hamas, deveriam observar, é que o Hamas entrou por túnel, por ar, paraquedistas, vocês viram aquele negócio? Sim. Metralhando civis, matando o máximo possível, pegando um monte, acho que foram mais de 200, A né? ordem era clara, era matar. Reféns, Crianças. e trazendo, como que diz, a gente vai, mata civil, pega um monte de civil, traz de volta para usar de escudo para negociar e barganhar. Sim. E a diferença da postura de Israel é muito diferente. Israel manda aqueles foguetes, obviamente, para ir minando ali, né, cansando, digamos assim, mas chega e fala, olha, eu vou bombardear aí, sai. Ó, quem é de bem, sai daí que eu vou entrar. Ele avisa e ele busca alvo militar. Eu acho que Qual é a a nação que gente faz precisa isso? ter uma noção bem Não, clara espírito de guerra. aí de Poucas. do que é um Estado. É óbvio que, como um Estado, né, vamos fazer a meia-culpa também ali, né? Tem uma estrutura. É óbvio que podem haver excessos. Sim. Existem bons e maus profissionais, tem bons e maus soldados. Sim. É óbvio que pode haver excessos de ambos os lados. Mas é uma Ninguém guerra. diz, é uma guerra. É uma guerra. É. Mas acho que a diferença entre um Estado que está tentando destruir uma célula terrorista e terroristas, efetivamente, tem uma distância muito grande. Israel já se colocou, inclusive, à disposição de recepcionar esses 2.450.000 pessoas no próprio território deles, dando condições para essas pessoas morarem, essas pessoas terem... O pessoal que mora em Gaza ali. Sim, Israel já abriu essa possibilidade de o pessoal vir para atravessar a fronteira e assim, Israel acompanhar esse pessoal até que eles se coloquem num lugar e passem a produzir, etc. O que me... Desculpa cortar, mas o que me espanta assim, muito é o quê? A falta de apoio da região em querer resolver o problema. É como se tivesse assim, nós estamos aqui em São Caetano, estamos cercados aqui, e de repente o pessoal começa a atacar a gente. Gente, vamos... Tem uma galera ali que está causando a balbúrdia ali naquele lugar. Vamos tentar resolver de uma forma ali diplomática. Vamos tirar essa galera daí. Aí não, eles deixaram uma célula terrorista subir ao poder, oprimir o povo. E agora culpam assim, uma nação por se defender. Mas eu acho que o povo é vítima disso. Não, com certeza. Eu estou falando, inclusive, A pobreza. povo de Gaza Pobreza ali causa realmente isso. é muito complicado. E Não, eu estou falando das nações em volta. Por exemplo, você olha para o Egito. O Egito é uma grande nação, sempre foi. Sim. Porque qual a restrição dessas nações, até da própria Arábia, de ajudar o pessoal da faixa de Gaza? Por que só Israel está envolvido na questão? Você sabe por que isso daí foi traiçoeiro, né, esse ataque do Hamas, né? Foi no dia do perdão. Uhum. No dia em que Israel para fazer uma análise de tudo aquilo que eles precisam pedir perdão a Deus, etc. Quer dizer, quando Israel para, eles vêm e detonam os caras. da outra vez também foi assim. E você tem que se defender. Não adianta o nosso presidente, o fulano, Beltrano, dizer que não vamos alterar o artigo 5º do parágrafo aí da ONU, porque não pode se defender. Peraí, Não pode se defender. O cara entra na sua casa, fala assim, eu vou estuprar sua mulher, sua filha, seu filho, Não, sequestra depois eu Vou sentar aqui e ficar assistindo. O Hamas Você não vai tem fazer apoio. isso? Não, você vai... O Hamas não tem apoio da maioria dos islâmicos. Não tem. Não, e Mas me sabe por que parece tudo também- isso foi criado? Todo esse ataque foi na tentativa de desestabilizar Israel. Israel já estava junto com a Arábia para assinar um tratado de paz. Eles sabiam disso. Foi lá e... Opa! Vamos acabar com essa Então, mas paz. você sabe, Zé Luiz, que tem um ponto, me parece, que Israel
claro, não sou um expert no assunto, mas assim, me parece que houve uma falha, no meu entender, do lado de Israel, porque assim, quando Israel adentrou a faixa de Gaza nos conflitos anteriores e não resolveu o problema, começou vai deixando e tudo mais, essas guerras são sangrentas. E acontece, você vai lá e mata os terroristas, veja se faz sentido. Você vai lá e mata lá os terroristas. Só que as crianças, os filhos que ficam ali, crescem, se sobram ali algumas células, eles vivem aquele terror. Sim. E o ódio, cresce o ódio. O ódio aumenta, porque veja, uma criança ela não tem noção nenhuma, ela só quer jogar bola, ir pra escola, ter uma carreira, e de repente o pai dela é bombardeado, é obrigado a sair da casa dela, e o pai dela morre, de repente o pai poderia até ser um terrorista, mas Sim. daí até convive a criança com a morte, entender, né, face a face. E isso me parece que vai gerando um ódio na população. Sim. E as células terroristas, elas se aproveitam disso e vão falando, não, mas veja, isso aconteceu por causa deles, dos inimigos. Não, foi o Israel que veio aqui e tirou sua terra. Doutrina. E aí isso vai galerinha. doutrinando. Então, me parece que faltou, talvez, algum tipo de expertise Mas do mundo. Não, isso que vai falar. Escuta, não Israel... tem como ter isso. É que nem você fala da milícia do Rio. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa do que você chegar lá na favela, sai atirando um monte de gente. Aí o filho do Aí traficante o filho que tá lá, ele vai crescer e falar, assim, não, o policial é ruim, que ele matou meu O policial pai. é mau, exatamente. Mas sabe, não é tem uma o que questão fazer. humanitária? Não é uma questão, tipo, do mundo? Israel, não é uma questão só de Israel. Nunca se omitiu Mas então, se o mundo para fizer ajudar. isso, a criança vai continuar crescendo Não, o que e eu vai quero se virar dizer com é todo que mundo. eu Israel acho nunca que- se omitiu nunca- em não, tentar sim, ajudar bom, a faixa de Gaza. O Entendeu? mundo geral. Mas a própria ONU dificulta essa ajuda que Israel quer dar à faixa de Gaza. Sim. Porque... Mas é que tem vários países com poder de veto ali. que- sim, É. tem um monte. São... A politicagem. Mas pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Virou a faixa de Gaza aqui Não, agora. vou falar uma coisa para vocês. Não existe um único país no mundo que não tenha inveja de Israel. Não existe. Todos têm. Vocês lembram de um certo presidente que nós tivemos aí que falava assim: olha o que eles não têm e o que eles são. Olha o que nós temos e que nós não somos. Ou seja, o Brasil é responsável por 1/3 da alimentação do mundo. Gente, isso é coisa pra caramba. Sim. Israel planta no deserto, no pântano. Eles exportam frutas. Eles têm lá para eles o suficiente e ainda exportam. Exporta tecnologia. Tem 5 coisas que nós colocamos aqui no mundo, iPod, o pendrive, não sei o que, foram os israelenses que criaram. Hoje você tem uma cápsula que você engole, né? Ela fotografa seu organismo inteirinho, não precisa você ficar numa endoscopia máquina. por pílula. Por pílula. Por que a gente não acha isso ainda? Nunca Entendeu? vi. Não, Aqui. porque você acha que o Brasil tem interesse? Aqui só chega o que não presta. Você acha que o Brasil tem interesse? Eu que nem... As multinacionais que vendem remédio, que vendem a mangueira que o cara engole lá para fazer a Endoscopia. endoscopia. Você acha que esse cara quer uma cápsula que você vai engolir, vai fotografar seu organismo, o cara vai ter o exame na hora lá para você examinar, o médico vai examinar você através de uma cápsula que você engoliu, tá? Depois você vai defecar ela, porque ela é autodestrutiva, né? Ela é biodegradável, aliás, perdão. Tava curioso para saber como seria... Como ia sair a Como que a saída? gente ia reaproveitar isso? Não tem A jeito, saída né? como seria? Como é o USB Não, mas dela é pra mais pôr no ou computador menos. pra ver? Não. Pra tirar lá, mas Não. tem a Bluetooth, né? Você me fez lembrar o médico, né, que eu visitei recentemente ele falou assim: não, você vai fazer endoscopia, depois você faz a colonoscopia, né? Tira a mangueira de cá e põe pra lá e tal. Eu falei, ainda bem que não é o bem que contrário. tem Ainda bem que a foi ordem, a endoscopia primeiro, né? Atenção Imagina. na ordem. Não, me perdoe a brincadeira, mas é mais ou Imagina, menos não. isso. Agora, Israel sempre quis a paz com as pessoas. Mas, lembra de Davi? Eu busco a paz, mas eles querem guerra. Então eu vou fazer guerra. Então eu vou me defender. Não é fazer guerra, eu vou me defender. Pô, a ONU está querendo tirar por causa do Brasil. O Brasil está sugerindo que Israel não se defenda. O Brasil está sugerindo que mude o artigo. Pô, isso é coisa de primária, gente.
Parece até que isso você... eu não tinha entendido. Eu confesso que não me aprofundei nisso, mas me parece que os Estados Unidos vetou o projeto projeto porque brasileiro. não tinha uma frase ali, que é o direito de defender de Israel. Não, eles querem tirar o então, artigo eu 5º. queria entender isso. Eu realmente É o não seguinte, sei. ó. A ONU prevê que toda nação deve se defender de ataques do inimigo, com armas, com armamento. O governo brasileiro, né, a gente sabe que ele é de esquerda, etc., ele está na defesa do Hamas, ele saiu na defesa do Hamas, infelizmente. Hoje, até onde eu sei, o Brasil se posicionou considerando o Hamas como terrorista. Sim. Classificou como terrorista. Mas por conta de pressão. De pressão de mídia, etc, etc. No calar da noite, lá nos meandros deles, eles são a favor. Tanto que eles são a favor que eles solicitaram da ONU que tire o artigo 5º do protocolo que existe, que Israel não pode se defender. Não, tira temporariamente. Mas espera aí, se tirar temporariamente, o cara manda 5.000 foguetes lá e eu não vou me defender. Foi isso que os Estados Unidos vetou, no caso. Vetou. Então, agora, veja bem, o grande problema não é nem o Hamas, que é a seleção brasileira contra o Juventus. O problema é o Hezbollah. O Hezbollah é aquele que explodiu o Líbano, que o tremor de terra foi sentido a 600, 700 quilômetros de lá. Falo isso porque eu tenho um amigo que é muçulmano, daquele que puxa o tapetinho, ele é engenheiro do estado de São Paulo. Veja como são as coisas. Posso contar isso? Claro. Esse cara é muçulmano, de puxar o tapetinho, onde ele estiver, ele puxa o tapetinho e vira para Meca, que é Jerusalém, e ele reza. Ele trabalhou 14 anos aqui no Brasil, isso há 5 anos atrás. Ele completou 14 anos de trabalho, isso há 5 anos atrás. E ele falou assim para mim, ele sempre falava assim, tira essa estrela de Davi do seu celular, porque eu estou aqui no Líbano, e como eu sou muçulmano, eu estou aqui na foto de contato, né? Lá na célula dele lá, e todo mundo vê essa estrelinha de Davi. Eu falei, então fala para eles, para os seus amigos aí, que nós somos irmãos. Em Abraão, nós somos irmãos. Fala para eles entenderem isso. Mas como assim? Me explica. Eu falei, você é filho de Agar, eu sou filho de Sara. Qual o problema? Fala para eles que nós temos irmandade. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Tá. Bom, o Ibrahim, vou falar o nome dele aqui. O Ibrahim, engenheiro do Estado, competentíssimo, um cara maravilhoso, trabalhou 14 anos e falou assim, mano, eu vim me despedir de você, eu vou voltar para o Líbano. Mas fala para o Gabriel que eu quero uma muda de planta tal, muda de planta... Meu filho é engenheiro agrônomo. E o Gabriel levou para ele as mudas. Como ele colocou isso no avião, eu não sei. Mas ele levou para o Líbano. Próximo... Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, fecha a minha empresa. Eu falei, eu não vou fechar. Eu vou deixar ela aberta, não vou cobrar honorário da sua empresa. E você vai pagar esse INSS, todo mês você manda o dinheiro que nós vamos pagar, recolher o INSS, porque daqui a 1 ano você se aposenta. Como assim? Você precisa de 15 anos para se aposentar, porque idade você já vai ter. É mesmo? Poxa, eu falei, você trabalha 14 anos no Brasil e você quer ir embora sem o dinheirinho no bolso? Não, você não vai sair assim. Você vai sair do Brasil aposentado como Israel saiu do Egito com ouro e prata e bronze e etc, etc. Você vai sair aqui, abençoado. Puxa, até nisso você pensou, irmão. Ele foi embora e eu paguei 1 ano direitinho. Eu falei assim, está na hora de você voltar para o Brasil. Eu já marquei para você para o dia 10 de abril, 5 anos atrás. Você fica na casa da Cris, que é filha de general, vocês são amigos e tal, e aí eu vou te levar lá. Fomos eu, ele, a Cris e o marido da Cris, lá para o INSS da Vila Mariana, na rua Santa Cruz, e eu sentei com a chefe do setor, falei assim, esse aqui é o Ibrahim, que veio do Líbano, tal, assim, assim, assim. Ah, você é amigo do José Luiz? Então, você é nosso amigo, senta aqui. Aposentou o cara, em 10 minutos. Uma bela aposentadoria e tal. O que aconteceu? Quando nós saímos, ele falou assim, vamos almoçar, nós precisamos almoçar juntos. Nós 4. Eu falei, não, eu não vou almoçar, porque primeiro que são 10 para o meio-dia. Eu almoço 1h, 1h30. Então, deixa o almoço para depois, traz um vinho do Líbano quando você vier.
Ele falou assim, quando nós chegamos lá fora, ele falou assim, Zé, onde que nasce o sol? Eu falei, ali, no leste. Ele virou para o leste, encostou a cabeça na minha e fez uma oração em árabe. Aí eu peguei, entendi o sentimento dele. Me abraçou, chorou pra caramba, um cara de 65 anos, há 5 anos atrás. Chorou pra caramba e falou assim, judeu é judeu. Judeu em qualquer lugar do mundo é humano. Judeu não tem maldade. Como que você fez isso por mim, sendo eu muçulmano, e você judeu cristão? Como pode? Aí a Cris, o marido dela, a gente se emocionou. Nós nos abraçamos os 4, ele me beijou, falou, estou indo embora para o Líbano abençoado por um judeu. E eu não vou deixar de falar isso lá na minha célula lá do... Sim. Entendeu? Então, veja, o problema não está na inimizade entre judeu e árabe. O problema da inimizade entre eles cresce por causa da mídia. Por causa das próprias nações que querem ver o mal de Israel. Só que eles têm inveja de Israel. Você acha que isso poderia ser um antissemitismo Sim, eu ia falar agora. Sim, Eu ia falar agora. antissemitismo. Porque, por exemplo, eu vi uma notícia que depois do ataque do Hamas, isso é pesado, lá na Alemanha, picharam casas de judeus com a estrela de Davi. Sim, é verdade. Olha que pesado isso. Na Europa inteira foi. Na A Europa Alemanha Ocidental inteira. foi ali o berço do berço do nazismo. E isso era uma linguagem que eles usavam para marcar as casas de judeus Sim. durante o nazismo. Então, quer dizer, hoje em dia ainda tem cara Tem. com essa visão. Tem. No No mundo inteiro. Eu acredito No que a mundo internet juntou essa galera, né? Você sabe onde que... É, a internet. Verdade. Sabe onde que nasceu aquela estrela que os judeus tinham que carregar no braço? Quando os nazistas tomaram conta da Alemanha e foram Sim. absorvendo a Europa. Lembra disso? Uhum. Que os judeus eram obrigados a andar com uma estrela amarela? Isso daí nasceu com Muhammad, com Maomé. Não foi com os nazistas. Os nazistas só copiaram isso daí. Entendeu? Esse ódio que eles plantam aí entre muçulmanos e judeus. Não era para existir isso. Era para existir paz. Tanto que a Arábia queria paz com Israel. Quando eles tentaram assinar o acordo, aí aconteceu isso daí, para desestabilizar Israel. É impressionante como quando a gente vai ouvir os relatos, né, a gente vê que nós temos povos muito pacíficos e amorosos, irmãos, como o Rabino aqui citou, Sim. irmãos, ambos filhos de Abraão, né, ambos com a bênção, né, que foi concedida a Abraão, Sim. que deveriam e viveram por muito tempo em paz, né? E viveram muito tempo em paz e não tem esse ódio mortal que a gente acredita que exista, né? Que a mídia muitas vezes prega, né? Na realidade não existe isso. Existem sim radicais de ambos os lados, de todos os lados sempre tem esses radicais, mas parece que a mídia foca muito nesses radicais e a gente acaba tendo uma Mas falsa você sensação, começou o programa... né, de que é todo mundo. Vocês começaram o programa de forma muito inteligente. Eu gosto de inteligência. A Marta fala que eu não tenho muita paciência com quem não tem inteligência. Não é isso. Não é isso. Né? Eu marquei um texto para vocês aqui, que está em Êxodo. Deus fala assim, se vocês observarem as leis e os estatutos que eu estou dando para vocês, vocês serão chamados pelas nações de um povo inteligente. E é verdade. O povo israelense é um povo inteligente. Sim. Mas olha, o fato de ser um povo inteligente não significa que ele seja um povo cascudo, ignorante. Ao contrário. Vê o que os judeus sofreram na Europa, né? Nos últimos 6, 7 anos de guerra, da Segunda Grande Guerra, que teve a solução final, mataram 6,5 milhões de judeus. E judeu não escapou da face da terra, continua. Mas por que Israel existe? Por que o judeu existe? E por que a igreja existe? Porque sem Israel e sem igreja não tem Apocalipse. Já pensaram nisso? É isso que eu ia falar. Se você pegar Daniel, né, e pegar o Apocalipse e juntar o quebra-cabeça, se encaixa. Se encaixa. Não existe Apocalipse sem Israel. Não existe Apocalipse sem igreja. Tem que existir os dois. O mundo vai cercar Israel e vai cercar a igreja, mas não vai adiantar. Porque Deus está por Israel e pela igreja. E eles vão se converter. Eu queria fazer um negócio bem legal, porque o programa de vocês
eu tenho certeza que vai ser muito visto, eu acho, até pelo aspecto da guerra. Amém. Mas eu queria ligar para o Ibrahim, só para vocês escutarem a voz do Ibrahim. A gente pode fazer isso ao vivo aqui, em cores? Pode. Pode? Claro. Pode ser? Quer ver? O Se ele Ibrahim... atender. Não, o Ibrahim, se ele estiver no Brasil, ele vai atender. Se ele estiver no Líbano, lá bem mais tarde, então talvez ele me xingue, né? Mas se ele xingar em árabe, não xinga. Não tem problema. Ninguém vai YouTube não vai entender. entender. Não tem problema. Tem que ver o fuso lá, né? Agora deve ser. Fala, irmão. Ô, irmãozão, desculpa, você tá no Líbano? Alô? Oi. Como é que você tá aqui? Graças a Deus bem. E você, como está? Eu tô com umas pessoas muito importantes aqui. Eu quero que você fale que eles são pessoas abençoadas aí, mas fala na sua língua, por favor. E eles falam árabe? Não, mas eu quero que você os abençoe em árabe. الله يبارك فيكم يحميكم يكون السلام عامل مع كل البيوت. Pronto. Pronto. O que você falou para eles poderem entender? Eu falei, Deus que proteja vocês, né? Amém. Que proteja vocês, que a paz entre as pessoas seja completa. Vou falar o quê? Olha, Shalom Adonai. Um abraço. Habib. Deus te abençoe, Habib. Olha, Ele tem a esposa, tem os filhos Nossa, lá no ele Líbano. tá de verdade. Agora, o que Israel vai acabar com o Hamas, vai arrebentar com o Hamas? Vai, é fácil. O problema é que Israel está chamando o Hezbollah para dentro da guerra. E o Netanyahu disse o seguinte, Hezbollah, você entra, mas você vai se arrepender de ter entrado. E é verdade. Então, assim, meus queridos, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Tem muita, mas muita coisa para a gente falar, discutir. Eu sei que o tempo é curto, né? E não dá para falar tudo. Mas podem ter certeza de uma coisa. A faixa de Gaza é muito bem cuidada. Se deixasse por conta de Israel, Israel cuidaria direitinho. O grande problema é a ONU e essa divergência que a gente tem, essa falsidade que a gente tem na mídia. Mídias, né? Nas Essas mídias, narrativas, né? né? Nas narrativas, Enganosas. entendeu? Então, é muita Bacana. mentira. Estamos aí então com o nosso tempo mais do que estourado, mas foi uma conversa muito boa. Agradeço aqui ao Rabino José Luiz que veio aqui elucidar algumas questões aí. Passamos bem rapidinho, né? Nem falamos do nazismo, né? Podemos fazer um programa só sobre isso, Sim, inclusive, que eu acho que é um assunto muito excelente, pertinente. excelente. Mas voltamos lá no Abraão, viemos passando, espero que tenha ajudado aí o pessoal a entender um pouquinho mais sobre o conflito. E deixem aqui as dúvidas e comentários aqui embaixo, que nós vamos repassar, né, ao Rabino José Luiz, para que ele possa responder. E se vocês quiserem que a gente volte e traga mais um pouco do tema, deu para ver aqui só aqui que o Rabino José Luiz trouxe aqui e falou 3, 4 páginas da anotação da quantidade de informação que ele ainda tem. Se vocês quiserem que a gente traz mais informações aqui também, deixa nos comentários que a gente vai para mais um programa, porque realmente dá para ficar aqui até meia-noite falando sobre o tema. Não esquece certo? de curtir. Não esquece de curtir, deixar o like, se inscrever no canal, né? E comparecer também aos cultos ali na Igreja Batista Nova Vida, que patrocina aqui o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Deus Tchau, tchau. abençoe.